Voltamos àquele quarto peculiar, cheio de brinquedos, onde os pequenos residem. Kyoko e os outros estão falando sobre o Tetsuo. Kyoko fala que Tetsuo se tornará igual a eles. Vão dar o número 41 para ele. O número 26 pergunta se ele é tão poderoso assim. Voltamos exatamente para o Tetsuo. Ele está prestes a subir no helicóptero, mas ele sente alguma coisa. Shikishima pergunta se algo preocupa ele. Tetsuo fala que teve a sensação de alguém estar falando dele. Voltamos para Kyoko. Ela confirma que ele é sim muito poderoso. Ela ressalta que no final ele irá superar todos. Masaru pergunta se ele será forte o suficiente para derrotar Akira. Os pequenos estão preocupados, pois se isso acontecer, o que será que vai acontecer com o resto deles? Enquanto isso, mostra Kaneda sendo levado pelos soldados e Kei bem preocupada com ele. Kyoko fala que existe um meio de atrapalhar o desenvolvimento do número 41. Aparece então o STF-21 na rota para o laboratório. Estão trazendo um ferido. Eles pedem para deixarem uma ambulância esperando na aterrissagem. Isso é prioridade máxima. Lá nas construções estava Ryu com seu binóculo, observando um heliporto, e atrás dele o centro de destruição. Chegou a noite. Em algum lugar se encontram Ryu e Nezu. Nezu fala que o Ryu está bem bronzeado, trabalhando sob o sol todo dia. Nezu pergunta se Ryu entrou em contato com a Kei. Ele também pergunta se ele teve sorte na área olímpica e se conseguiu alguma informação útil. Ryu fala que não. Ryu dá a Nezu a planta do sistema de esgoto próximo à área. Nezu, antes de completar o que ia dizer, Ryu comenta que é um lugar interessante, um pouco ao sul da área e cheio de soldados, fora dos limites para os trabalhadores da construção, e protegido demais para que ele chegasse perto. Nezu fala para ele fazer o que puder, eles precisam desesperadamente de mais informação. O exército acabou de adquirir mais terras e está fazendo manobras em grande escala. Nezu também diz que o projeto agora está a caminho. Ryu pergunta como ele sabe. Nezu não pode falar a Ryu no momento, mas a informação é confiável. Eles precisam desenvolver novas estratégias para pará-los. Nezu precisa que Ryu conclua a investigação assim que possível. Ryu confirma. Nezu sai e deixa enfatizado para ele prosseguir imediatamente. Nezu se aproxima de um carro que está à sua espera, e um motorista diz que chegou uma mensagem do quartel-general. A Lady Miyako deseja ver o Nezu imediatamente. Lady Miyako? Pergunta Nezu espantado. Vamos então para onde está Tetsuo. Aparentemente estão fazendo experiências com ele. Dr. Onishi pergunta como ele está se sentindo. Tetsuo fala que os caras poderiam pelo menos botar uma música aí pra tocar, porque ele tá num tédio do caralho. Shikishima pergunta dos ferimentos do Tetsuo. Onishi responde que foram todos curados. Nem parece que ele levou um tiro. A recuperação dele está sendo sobre-humana. Shikishima pergunta qual o nível atual dele. Onishi responde que um pouco acima de 70. Onishi ressalta que o Tetsuo é incrível e que nunca trabalhou com uma espécime assim. Shikishima pergunta da atitude do Tetsuo. Onishi fica sem entender. Se eles não puderem controlar, todo esse poder será inútil para eles. Shikishima deixa bem enfatizado que eles não podem correr o risco de criar um segundo Akira. Enquanto Shikishima e Onishi conversam, Tetsuo estava ouvindo tudo, e ele se pergunta, um segundo Akira? Agora vamos para onde está Kei e Kaneda. Os dois estão presos aparentemente. Kaneda na sua cela grita para deixar ele sair. Enquanto isso, Nezu vai de encontro com a Lady Miyako. Aparentemente um dos assistentes dela disse ao Nezu que ela estava esperando por ele faz um tempo. Nezu se pergunta por que ela quer ver ele a essa hora. Pergunta também se tem algo de errado. Nezu chega na sala dela. Ela diz para Nezu que ele está atrasado. Nezu se curva e pede perdão. Então ele pergunta o porquê ela ter chamado ele nesse momento. Ela diz que teve um sonho. Ele pergunta sobre o que era o sonho. Ela diz que sonhou com um desastre. Nezu fala que o destino pode ser evitado. A Miyako fala que ninguém poderá evitar. Um grande desastre que irá mudar a face do mundo. Nezu pergunta que tipo de desastre, e se esse desastre é Akira. Miyako fala que é o destino. Akira não passa de um peão, assim como todo mundo. O dia do seu despertar se aproxima cada vez mais. Os eventos já estão acontecendo. Para Nezu e para todos do grupo dele, este será um ponto de mudança. Ela fala para não deixarem se pegar de surpresa. Voltamos para Kei. Um dos soldados abre a cela dela e pede para ela ficar de pé. Aparentemente querem interrogar Kei. Enquanto isso, Kaneda pensa muito sobre Yamagata. Enquanto um dos soldados tenta flertar com a Kei, ela observa bem aonde está. Ela vê câmeras, alarmes e etc. Beleza, aqui a gente sabe para onde a Kei vai. Ela está em direção ao bloco E. Ela será interrogada lá. Ela e os soldados entram no elevador para ir ao local designado. Kei vê que no elevador também tem uma câmera. De repente, a câmera do elevador explode. Kei aproveita e empurra um dos soldados para fora. Nisso a porta fecha. Um dos soldados sente algo no braço dele. Kei aproveita a chance e dá uma cotovelada nele.
Enquanto isso, voltamos pro Tetsu. Ele está assistindo TV e o cara só pensa em matar. Está totalmente pirado. De repente, ele escuta uma zoada. Aparentemente é o sinal de alarme. Shikishima pergunta o que está vendo. Kaneda olha sem entender também. Os pequenos também. Enquanto isso, Kei foge. Ela conseguiu uma arma e as chaves das algemas, mas ao mesmo tempo ela vê os soldados perseguindo ela. Então ela começa a atirar. Kei vê um caminho diferente, enquanto os soldados atiravam de volta. Os soldados conhecem essa rota, é um beco sem saída, então um deles pede para chamar reforços. Enquanto Kei está a fugir, ela diz que tem que pegar o Ryu. Nisso, os soldados vão atrás de Kei, com mais reforços. Kei finalmente percebe que é um beco sem saída, os soldados avistam ela. E ela vê os soldados, e bate aquele desespero. Algumas coisas estranhas acontecem nesse momento. Um dos soldados vai para tentar capturar a Kei. Ela não estava mais lá, o cara fica sem entender. Aparentemente as informações chegou ao Shikishima, de a Kei ter desaparecido. Um dos soldados relata a situação do que vocês viram, e Shikishima fica muito puto. Shikishima ressalta que aquele é o bloco de alta segurança e nem mesmo uma barata pode sair de lá. Então ele pede para os soldados voltarem e buscarem ela. A Kei está nesse momento num ambiente escuro. Ela se pergunta onde está. Um dos lacaios disse a Shikishima que ainda sem sinal dela. Shikishima pergunta para o Onishi o que ele acha. Onishi fala que sem os testes apropriados não adianta especular se ela possui ou não os poderes. Mas Onishi lembra o Shikishima do garoto que foi capturado junto com ela. Shikishima fala que já ordenou que trouxessem o Kaneda. Então ele se lembra de algo. Ele fala para o soldado para cancelar a ordem dele de transferir o prisioneiro, no caso o Kaneda. Ele grita para deixar o Kaneda na cela dele. O soldado fala que ele... Mas senhor... Shikishima então pergunta se o prisioneiro está indo para a sala dele. Enquanto isso, Tetsu está com um tédio da porra, ouvindo as perguntas que se passam na TV, como vocês veem aí na página. De repente, Kei aparece na sala onde Tetsu está, e ela fica muito confusa também. Tetsu reconhece a Kei. Kei faz uns movimentos estranhos e então pega a arma e começa a atirar no Tetsu. Algumas balas pegam no Tetsu. Tetsu então vai encarar a Kei e ele joga os objetos que estavam na sala. Daí ele percebe que a Kei está usando os poderes parecidos com os dele, porque os objetos pararam de se mover, mas ficaram no ar. Aparentemente Kei destrói a parede jogando algo nela. Tetsu pede para ela parar. Kei foge por esse caminho que abriu. Ela estava flutuando, reparem. Tetsu fica muito puto e vai atrás dela. Kei tenta fugir, mas uma porta se fecha, então ela se vê encurralada. Tetsu fica assustado, pois Kei atravessa a porta. Vejam na página. Tetsu destrói a porta que ela atravessou, mas na verdade ela usou um teletransporte, já não estava mais no local. Está um tumulto da porra nessa prisão onde Kaneda está, muitos soldados correndo. Kaneda precisa dar uma mijada, mas os soldados não estão nem aí. De repente eles veem um soldado sendo jogados. Eles tentam revidar, mas as balas não surtem efeito. Era Kei, fodona, detonando geral com seus poderes despertados. Kaneda começa a gritar, para ela tentar reconhecer ele. Ela parece até outra pessoa. Então ela cai fora e Kaneda vai atrás dela. Ele passa pela porta que estava se fechando. Kaneda finalmente se encontra com a Kei e fala que está feliz por ver ela. Kaneda chega nela e fala o quanto estava preocupado com ela. Ele diz que estão juntos novamente. De repente Kei teletransporta, levando Kaneda junto. Kaneda, assustado pra caralho, pergunta o que ela fez e também pergunta aonde eles estão. Enquanto isso, Shikishima e alguns caras observam a gravação do que aconteceu antes da Kei se teletransportar. Eu não sei se vocês se ligaram, mas tinha uma câmera captando tudo. Um deles fala que é um teletransportador clássico do estilo D15, estava exibindo a mesma habilidade do número 26. O outro discorda e fala que é do número C20. Um dos caras pede para rodar a fita de novo. Shikishima se comunica com Onishi. Shikishima pergunta qual é a condição do número 41, que no caso aí é o Tetsu. Onishi fala que ele está totalmente recuperado. Shikishima fala para o Onishi ir para o seu escritório, pois ele quer mostrar essa fita que todos viram, da Kei se teletransportando. Onishi fala que estará na sala do Shikishima em 30 minutos. Aparentemente, Onishi estava conversando com Tetsu. No final da conversa, Onishi fala que eles irão dar Tetsu 3 dias de descanso, e então eles irão concluir os testes. Tetsu tem noção de que ele não é o único a ter esses tratamentos por causa dos poderes. Onishi pergunta se tem a ver com a garota. Tetsu fala que viu ela se teletransportar. Tetsu pergunta se ele pode fazer isso também. Onishi hesita na resposta, então Tetsu deduz que não. Onishi fala que cada um faz coisas diferentes, é normal cada um ter seu poder. Tetsu pergunta se tem outros como ele. Onishi fala que existem alguns outros. Tetsu também pergunta se um deles é Akira. Onishi fica assustado, perguntando onde ele ouviu esse nome. Tetsu fala que quer encontrar ele agora.
Onishi ressalta que isso é impossível. Akira nesse momento está a dormir no subterrâneo, em uma cela mantida próxima à temperatura do zero absoluto. Tetsuo pergunta se ele é assim tão poderoso. Onishi confirma. Ele foi desenvolvido por outros cientistas antes da guerra. Tudo que Onishi leu, ele leu em arquivos de mais de 30 anos. Isso implica que o Akira está dormindo desde antes da guerra. Tetsuo pergunta se há outros como ele. Onishi confirma. Onishi também fala que o Tetsuo irá encontrar ele mais tarde. Tetsuo pergunta se eles são crianças. Onishi fica espantado. Nesse processo, pareceu que o Shikishima estava ouvindo a conversa, mas na verdade não estava. E quando o Tetsuo fala das crianças, ele lembra exatamente delas. Onishi pergunta a Tetsuo se ele leu sua mente. Tetsuo grita dizendo que quer encontrá-las agora. Shikishima entra em uma sala que no momento queria mostrar, o mangá volta para o Kaneda. Kaneda vai parar no depósito de armas. Ele se pergunta como chegou aí. Kaneda procura Kei. Ela estava em frente a uma sala que dizia Sala de Desenvolvimento Mental. E somente pessoal autorizado pode entrar. Kei arromba a porta e dentro da sala tem equipamentos científicos. Kaneda pergunta o que está acontecendo. Kei olha para uma espécie de arma. Voltamos para o Shikishima. Shikishima pergunta para o cara aí como eles estão. Ele fala que eles estão dormindo. Shikishima diz para não deixar ninguém entrar até ele voltar. E como vocês já suspeitavam, provavelmente, Shikishima entra na sala dos pequenos, onde vê Kyoko, Masaru e Takashi dormindo. Kei pega a arma que estava observando. Kaneda diz para ela pegar leve. Ela atira e quase pega no Kaneda. Ela devolve a arma e de repente tanto a Kyoko quanto a Kei sentem a mesma coisa. Kyoko pergunta quem está aí. Shikishima grita perguntando o que eles estão fazendo. Shikishima ressalta que a garota usou teletransporte, um talento extremamente raro que os pequenos possuem. Então Shikishima grita perguntando por que eles estão manipulando ela. Kyoko fala que é para matar o Tetsuo. É aqui que sabemos a verdade, que não despertou os poderes, ela estava sendo manipulada pelos pequenos. Engraçado é que Kaneda fica muito confuso, desesperado para saber o que está acontecendo. Shikishima fica sem entender porque os pequenos querem matar o número 41. Kyoko viu em um sonho, um cataclismo. Prédios destruídos, pessoas morrendo. Shikishima pergunta se é o número 41 que irá fazer isso tudo. Kyoko responde que não será o Tetsuo, mas sim o Akira. Shikishima pergunta por que Akira iria destruir tudo, e o que isso tem a ver com o número 41. Enquanto Kyoko falava, Aki falava a mesma coisa. Kaneda grita perguntando onde ele está. Kyoko ressalta que isso tudo é muito para eles fazerem sozinhos, por isso usaram a garota. Shikishima pergunta onde está Aki. Kyoko responde a Shikishima que armas agora não podem feri-la. Eles precisam de algo mais. Shikishima fica sem entender. Takashi fala que tem que ser algo rápido, um feixe de luz. Shikishima fala de um rifle de laser. Enquanto isso, Kaneda ainda fica perguntando aonde está Tetsuo. Kyoko e Kei falam juntas. Agora Tetsuo está... E Kaneda desesperado para saber. Enquanto isso, Onishi e Tetsuo estavam conversando. Onishi fala que isso não pode esperar para amanhã. Tetsuo está atualmente no S15F. Kaneda fica se perguntando o que é isso, então ela descobre que é no 15º andar do prédio sul. De repente, Kei volta ao normal, e Kaneda toma um maior susto. Ela pergunta a Kaneda onde eles estão e como chegaram até aí. Aqui o aparentemente está cansado. Takashi fala que a garota está livre de novo. Shikishima fica surpreso. Ele pergunta se agora ela está livre do controle de Kyoko. Takashi pergunta se a Kyoko está bem, pois ela parece muito cansada. Shikishima está de saída e ele espera que Kyoko explique tudo isso quando ele voltar. Na saída, Shikishima encontra Tetsuo. Shikishima fica puto com Onishi. Onishi fala que o Tetsuo insistia em ver os pequenos. Tetsuo pede para Shikishima apresentar os pequenos a ele. Tetsuo se aproxima. Kyoko, cansada, fala seu nome vagarosamente. Masaru e Takashi ficam olhando para o Tetsuo, tensos. Tetsuo pergunta qual deles é bom em correr. Ele olha para o Masaru e fala que com certeza não é ele. Tetsuo olha para Takashi e pergunta quem gosta de desenhar. Onishi grita para o Tetsuo parar. Tetsuo pergunta qual é a história desses pequenos, mas no caso aí ele chamou os pequenos de monstrinhos. Shikishima grita para o número 41 voltar para o quarto imediatamente. Tetsuo grita dizendo que não recebe ordem de Shikishima e ele também fica puto porque está sendo chamado por um número. Enquanto isso, Kei está ajudando Kaneda a tirar as algemas que ainda estavam em uma das mãos dele com aquela arma que ela jogou no chão quando voltou ao normal. Kaneda então fala para eles saírem de onde estão. Kei pede para ele esperar. Kaneda pergunta o que é. Ela disse que estava fora de si até uns minutos atrás e quando ela voltou a si, Kaneda estava ao lado dela. Kaneda diz que não se lembra, mas não importa. Kaneda fala que eles precisam sair e checar o prédio sul. Kei pergunta se enquanto ela estava apagada, ele não a tocou. Kaneda fica surpreso com a pergunta. Voltamos para o Tetsuo.
Ele ainda pergunta pros caras aonde está Akira. Shikishima grita perguntando como ele sabe sobre Akira. Ele fica puto com Onishi. Onishi fala que não contou nada ao Tetsuo. Tetsuo pergunta onde ele está escondido. Shikishima fala que ele não está aí. Tetsuo olha pro Takashi, tenso e soando. Shikishima fala que é hora de sair. Ele também diz que tem outras coisas para com que se preocupar, mas vai por toda a responsabilidade disso no Onishi. Onishi sente muito. Tetsuo ainda continua a olhar para Takashi. Ele se lembra do acidente, ele lembra que foi Takashi que estava no meio da estrada naquela noite. Voltamos pro Kaneda, que chama ele de tarado, então bora continuar. Voltamos pro Tetsuo com os pequenos. Tetsuo está muito puto com Takashi. Ele até fala que não adianta o pequeno dar uma de inocente. Nisso, ele usa um pouco do seu poder. Shikishima grita, perguntando o que ele está fazendo. Tetsuo fala que é uma pequena experiência, Kyoko fala para ele parar. Nesse processo, Tetsuo também ataca Kyoko. Masaru fica muito puto. Ele ataca Tetsuo. Masaru pede pro Takashi ajudar ele. Tetsuo vai para longe depois dos dois combinarem os poderes e atacar Tetsuo. Shikishima pede para os dois pararem. Tetsuo fala que esse ataque não foi nada demais. Kyoko olha para Tetsuo assustado. Tetsuo fica puto. Enquanto Tetsuo está descendo, ele ataca o Masaru. Masaru cai. Takashi fica preocupado com ele. Shikishima se aproxima, pedindo pro Tetsuo se acalmar. Tetsuo olha pro Shikishima. De repente, Shikishima começa a ficar de joelhos. Era o Tetsuo usando seus poderes contra o coronel. Tetsuo começa a falar que ele cometeu um grande erro. Shikishima então cai. Tetsuo pisa nele, humilhando o coronel. Kyoko grita para trazerem a garota. Enquanto o Kaneda estava correndo, Aki vê um atalho. Kei pede para o Kaneda a seguir. Eles vão parar onde estão os geradores, mas no final eles veem um elevador no fim do corredor. Enquanto isso, Takashi está apanhando Masaru no chão e a Kyoko deitada. Tetsuo chama os pequenos de fracos, basicamente. Ele chega perto da Kyoko e aqui o Tetsuo faz uma piada de mau gosto. Então ele ataca Kyoko, os pequenos ficam desesperados. A Kyoko flutua, deixando o Tetsuo surpreso, mas na verdade Tetsuo descobre que eram Masaru e Takashi salvando a Kyoko. Shikishima pede para o Tetsuo deixar as crianças em paz. Tetsuo então pergunta onde está Akira. Onishi diz que irá falar a ele. Shikishima pede para Onishi não fazer isso. Onishi propõe para deixar o Tetsuo tentar controlar a Akira. Onishi grita dizendo que os problemas deles com Akira vêm atrasando o projeto desde a guerra. Ele fala também que não podem perder a chance de tentar controlar Akira. Enquanto isso, Aki ainda diz que, de alguma forma, sabe qual o caminho seguir, e Kaneda continua seguindo ela. Shikishima grita dizendo que não. Ele fala que não podem despertar Akira enquanto houver dúvidas. Onishi pede para deixar ele tentar. Se der merda, a responsabilidade será toda dele. Tetsuo está doido para ver Akira. Shikishima fala que eles não têm ideia do que Akira pode fazer. Onishi fala que ele não pode adiar isso para sempre. Isso iria acontecer alguma hora. Shikishima fala que não pode arriscar milhões de vidas, apenas para satisfazer a curiosidade científica de Onishi. Tetsuo está pouco se fodendo e pergunta onde está Akira. Onishi pede autorização do coronel. Tetsuo diz que não precisa do Shikishima e então faz o Shikishima cair de cara no chão. Tetsuo fala que não quer dar nenhuma chance pro Akira e diz que é igual ao Onishi, interessado em experiências. Onishi fica preocupado com Shikishima. Voltamos pro Kaneda e Kei. Eles foram parar no terraço. Kaneda pergunta por que ela arrastou os dois até aí. Provavelmente é por causa de outro atalho. Kei avista alguma coisa. Kaneda pergunta se acha que leva a algum lugar. Kaneda comenta que parece uma estufa enorme. De repente, eles avistam Tetsuo. E Tetsuo comenta que Akira está por debaixo do novo estádio olímpico. Kaneda fica desesperado. Tetsuo vê um feixe de luz. Era a arma de Kaneda que ele usou. Ele vê que é Kaneda caindo. A sorte é que a árvore amorteceu a queda. Ele também vê Aki caindo. Com a arma que Kaneda está, ele dispara em Tetsuo, só que não pega nele. Onishi percebe que é um laser. Kaneda dispara outra vez, mas ainda sem êxito. O solo que eles estavam começa a ser destruído, devido ao forte raio laser que saía da arma. Kaneda ainda tira em Tetsuo. Tetsuo começa a ter medo do laser. Vejam na página. É aqui que temos a certeza que Tetsuo pode se teletransportar. Ele conseguiu se salvar por causa disso. Onishi, Kaneda e Kei ficam procurando por Tetsuo. Kei avista os pequenos no chão. Ela vê a Kyoko e se aproxima. Ela pergunta se foi ela que a guiou até esse lugar. Eles veem Shikishima deitado, muito ferido e inconsciente provavelmente. Kaneda grita para eles saírem daí. Kei fala que ainda não. Kei pede para os pequenos explicarem a ela o que é Akira afinal. O Shikishima estava acordando. Kyoko fala que Akira é um deles. É o número 28 da série deles.
Shikishima levanta com um puta ferimento na testa. Kei pergunta onde ele está nesse momento. Masaru responde que ele está enterrado por debaixo do estádio olímpico. Shikishima pergunta o que Kaneda está fazendo. Shikishima grita pelos guardas. Kaneda grita por Tetsuo aparecer e lutar como um homem. Kyoko fala que ele não está mais nesse local. Tetsuo foi atrás de Akira. Kyoko fala que eles devem se apressar. Kyoko pede para eles deterem Tetsuo. Shikishima pergunta se Onishi contou a Tetsuo onde Akira está. Onishi fala que não teve escolha, ele estava fora de si. Onishi diz que só falou onde Akira está, mais nada que isso. Aí Shikishima fica mais puto ainda. Kei chama o Kaneda para ir embora. Shikishima os proíbe, mas Kaneda manda um foda-se. Kaneda pergunta se Kei sabe como sair de onde estão. Kei vê uma passagem e vai por ela. Kaneda quer sair do prédio, e não só da sala. Kei avista alguns soldados em busca do coronel. Kei começa a atuar, dizendo que o coronel foi ferido na cabeça. Kaneda entra no jogo e diz que se eles não socorrerem logo, o coronel vai se foder. Os caras vão até o coronel e esquecem de Kaneda e Kei, mas só por alguns instantes. Um deles pede para eles pararem. Ele percebe que essas roupas são de prisioneiros. Kaneda manda uma de Scarface e atira, pegando no chapéu do soldado, e assim o laser pega ao redor deles, fazendo cair tudo. Kaneda e Kei correm. Eles chegam no elevador. Quando se abre a porta, muitos soldados aparecem. Kaneda e Kei correm. Mas aí vem a questão, por que diabos Kaneda está correndo se ele está com a porra de um raio laser na mão? Kaneda tira em um dos soldados, mas tinha acabado a bateria da arma. A situação está engraçada e trágica. Kaneda cai da escada. Milagrosamente escapa de todos esses tiros que você está vendo aí na imagem. Kaneda espera um soldado e pega ele de surpresa e dá um direto na cara dele. Ele pega a arma do soldado e ameaça os outros. Kaneda e Kei continuam a descer. Apesar de descerem muito, ainda não foi o bastante para chegar ao térreo. Lembrou o prédio da Shinra em Final Fantasy VII. De repente, aparece uma pessoa, dizendo que eles estão no 8º andar. Kaneda aponta a arma e pergunta quem é. O cara pede pro Kaneda não atirar, pois eles estão do mesmo lado. O cara fala que pode ajudar eles a sair desse lugar. Kaneda e Kei olham um para o outro. O carinha aí pergunta se eles são da Resistência. Um amigo dele falou a respeito, ele costumava trabalhar para a Resistência. Quando o Takashi fugou, foi com a ajuda dele. Kei pergunta onde está esse amigo dele agora. O cara diz que ele foi capturado. Ele e todos os seus arquivos desapareceram como se nunca tivesse existido. Era o melhor amigo desse carinha aí no caso. Enquanto isso, os soldados ainda estão atrás do Kaneda e Kei. O cara fala que não há tempo a perder. Kaneda diz para cair fora. Kei pergunta se o Kaneda vai atrás desse cara. Kaneda fala que não vai ficar parado, então só resta seguir o cara. Para resumir o que está acontecendo aí nessa página, quando o Kaneda saiu atirando em tudo, saiu destruindo tudo. Kyoko parece mais cansada do que nunca, falando que eles devem tentar controlar o futuro, não há apenas um caminho. Enquanto isso, o Kaneda e Kei estão conseguindo escapar desse maldito prédio. Quando o cara vai dar autorização para poder sair, um dos soldados pede para ele abrir atrás do carro para ver o que tem. Ele abre e não vê nada. Kyoko continua a falar que agora o futuro está fora das mãos deles. O que acontecer de agora em diante dependerá somente deles dois. Voltamos para aquelas construções onde Ryu está trabalhando. Ryu vê os soldados conversando entre si, como se tivesse acontecendo alguma parada séria. Chega na hora do almoço provavelmente, um dos caras que trabalha na Resistência está também com Ryu, ele senta na mesa. Ryu fala que aconteceu alguma coisa. O cara pergunta se ele tem certeza. Ryu fala que houve muita atividade militar durante toda a manhã. Há 2 horas atrás eles aumentaram a segurança na estação de tratamento de esgotos. O cara pergunta se eles devem agir. Ryu fala que sim. O cara pergunta se é nesta noite. Ryu fala que não, quanto mais cedo melhor. O cara pede para esperar pelo menos até a noite. Ryu fala que eles não podem deixar os caras se organizarem e que devem atacar agora. Kaneda parece estar em alguma casa, comendo bastante. Do lado dele estava o cara que ajudou na fuga. Ele pergunta se a Kei vai demorar. Aparece então Kei conversando com uma mulher. Ela pergunta para Kei por que Kei insiste em ficar com os dois. Kei responde que o Kaneda é legal, mas não sabe do outro. Como foi revelado o nome da mulher, irei falar agora aqui. A Shioko fala que o plano de salvar o número 26 foi de Ryusako. Então ela completa dizendo que esse homem estava envolvido no plano. Kei fala que se Ryu pudesse encontrá-lo, eles teriam certeza. Kei então começa a pensar que ele pode ser um espião, no caso o carinha que ajudou na fuga. Qualquer coisa ela cuidará disso se algo der errado. Kei chega onde o Kaneda estava e chama o Kaneda de porco, por ainda está comendo. Ela diz que eles precisam ir. O carinha pergunta aonde ir. Kei diz na Cidade Velha, a área de construção das próximas Olimpíadas. Kaneda pergunta se é onde está Tetsuo. O carinha implora para levarem ele, pois se ele voltar, irão matá-lo. Ele fala que quer ajudar a Resistência. É o que o amigo dele ia querer.
Kei diz que ele pode ir, mas não tem como confiar no momento no carinha. O carinha diz que entende a situação. De repente, um helicóptero, e nele estava Shikishima e Onishi. E vamos exatamente para as áreas de construção. De repente aparece o Tetsu. Um dos soldados pergunta quem é, o outro responde que é só um garoto. Enquanto Tetsu se aproximava, Ryu e seu colega disfarçados de soldados escutam zoadas de tiros. Eles se aproximam e veem um cara extremamente ferido, muitos corpos no chão. O helicóptero que o Shikishima está aterriza na área de construção. Muitos soldados saem armados. E voltamos para o Kaneda, Kei e o carinha. Kaneda novamente passando pelo esgoto, ele reclama e com razão. Tetsu chega naquele local que vimos bem antes, onde Shikishima desceu para chegar até onde o Akira está dormindo. Ryu e seu amigo tentam procurar por quem fez isso com os soldados. Se filtrando na base, eles veem pegadas na poeira. Eles acham um caminho para seguir. Enquanto isso, Kaneda e os demais estão passando pelo esgoto. Parece que está mais complicada a passagem. Quem lembra que o responsável por eles aumentarem a segurança foi porque um idiota fez um reboliço pelo esgoto. Kaneda fala que é melhor eles terem cuidado com aquelas motos voadoras. Quem fala que eles estão quase lá. Quem percebe algo, o cara pergunta o que é. Quem diz que algo não parece certo. De repente, eles avistam uma cerca elétrica. Tem duas opções, se cortarem o alarme soa, e se eles tocarem, eles morrem. Voltamos para o Ryu, e essa parada de estação de tratamento de esgoto simplesmente não existe. Finalmente eles sabem disso. Ryu pede para esperar, pois ele ouviu algo. Era o elevador, e nele estava Tetsu. Enquanto isso, Shikishima vê a entrada da base, cheio de corpos. Shikishima diz que os corpos podem esperar, e entra na base. Um dos soldados fala que o elevador já está em movimento. Shikishima pede para os doutores checarem o sistema de resfriamento da câmara de Akira e pede aos soldados para verificar se o esquadrão aéreo está em posição. Já em Kaneda, eles pegam na cerca e, por incrível que pareça, não acontece nada com a galera, mas em compensação o alarme soa. Zoada da porra que está fazendo o alarme. O amigo de Ryu fica assustado, achando que era por causa deles. Ryu pede para eles se acalmar, porque eles não foram descobertos. Provavelmente alguém descobriu os corpos na entrada, falou Ryu. Enquanto isso, o Tetsuo ainda está descendo no elevador. Enquanto isso, Onishi confirma que o Akira ainda está normal, que não há nada de errado com o sistema. Um dos caras fala que não faria mal descer as escadas e checar pessoalmente. Shikishima pergunta quanto tempo falta para o elevador chegar ao fundo. O cara fala que já passou do nível 35, o que dá a Tetsuo 15 segundos de vantagem. Shikishima então grita perguntando onde diabos está Garrison. Voltamos para o Kaneda, Kei e o carinha. Eles chegaram em uma parte onde não tinham mais soldados por causa do alarme. Estava deserto. De repente eles escutam pelo rádio uma voz, pedindo para o tenente ir até onde ele está, que o tenente e seus homens devem seguir o elevador até os níveis inferiores. Há um passageiro a bordo, um adolescente. O tenente deve impedir que ele chegue até a câmara inferior a todo custo. Kei Kaneda reconhece claramente que é o Tetsu. Enquanto o Tetsu estava descendo, ele escuta uma zoada. De repente uma rajada de tiros cai sobre ele. Eram aquelas motos voadoras. Tetsu fica puto como sempre. Tetsu revida com seus ataques. A moto do tenente é destruída. Tetsu chama os outros para a briga. Voltamos para onde está o Onishi. Um dos caras fala que houve um aumento de temperatura na câmara central. Subiu para 0,00051 graus Kelvin. A leitura no vácuo dos frascos de ar continua normal. Enquanto isso, Kaneda, Kei e o carinha continuam a correr. Kei fala que acha que eles chegaram ao corredor principal. Kaneda pergunta para onde isso deve levar eles. Aqui eles escutam a zoada das motos voadoras. Eles se escondem no corredor enquanto os soldados passam. Kei até aponta uma arma para o carinha para ele não apontar nada. Ela ainda desconfia dele. Kaneda até percebe um novo modelo da moto, que cabia 6 pessoas em uma moto só. Quem comenta que parece que estão dando uma festa para lá. Kaneda diz que ninguém dá festa sem convidar ele. Kei grita para o Kaneda esperar. Era um dos soldados na moto, indo em direção onde está Kaneda. Kei pede para o Kaneda sair logo de onde está. Enquanto isso, muitos soldados estão observando o elevador que descia cada vez mais. Eles pedem reforço do esquadrão aéreo. Nesse exato momento, Shikishima está puto com Onishi. Onishi fala que somente a câmara central foi afetada. Os frascos de Dewa ainda funcionam corretamente. Shikishima pergunta se não houve aumento de temperatura na segunda e terceira camada. Onishi confirma. Nesse ritmo, a câmara central entrará em um estado crítico. Assim que o monitor termal completar seu ciclo, eles farão uma checagem completa para descobrir a falha no sistema de refrigeração. Uma explosão, Tetsu ri.
o número subia, e Onishi fica sem acreditar. Shikishima pergunta o que isso significa. Onishi fala que não há mau funcionamento, o sistema de refrigeração da câmara central está funcionando perfeitamente. Shikishima fica sem entender. Enquanto isso, o soldado que estava em direção a Kaneda vê um corpo no chão. Vocês já devem suspeitar o que está acontecendo aqui. Kaneda levanta e grita para Kei atacar. Ela ataca o soldado, o cara cai. Kei pega a moto, mas não sabe como pilotar. Na parte que os soldados estavam observando o que estava acontecendo lá embaixo, com o elevador descendo, eles viram uma moto subindo, mas não estava sendo controlada por ninguém. Ela bate no teto e explode. Os caras ainda continuam a atacar Tetsuo. De repente, a moto de um deles é destruída, mas não foi o Tetsuo. Tetsuo fica surpreso. A moto cai perto do Tetsuo e é destruída. Onishi fica muito desesperado, achando que o poder de Akira pode estar em ressonância com o número 41. Se houver similaridade em suas vibrações psíquicas, e se estiverem na mesma frequência, podemos dizer que, mesmo em seu sono criogênico, Akira pode responder à presença do poder de Tetsuo. E se isso é verdade, a resposta de Akira vai aumentar cada vez que o número 41 se defender. Eles precisam parar o elevador imediatamente. Ryu e seus amigos veem que o elevador parou. Ele pergunta o que fazer agora. Ryu vê uma escada e sobe nela. Tetsuo estava caído do impacto da explosão. Ryu reconhece que é um garoto. Ele vai ver se o Tetsuo estava bem. O inocente não sabe de nada. Enquanto isso, Shikishima e mais uma caralhada de soldados descem até onde o elevador parou, mas as ordens são para não atirar no número 41. Enquanto isso, Kei, Kaneda e o carinha estavam tentando se adaptar na moto. Kei avista uma saída, mas não sabe como parar a moto. Eles se encontram com os soldados que estavam descendo. O coronel reconhece e pede para não atirarem. O carinha reconhece o coronel. Ele chega bem perto do elevador. O cara que está com Ryu vê que tem gente chegando. Eles passam por Ryu, Tetsuo e o cara que estava com Ryu. O cara até reconhece a Kei. O carinha de óculos reconhece o Ryu. Kei pede pro Kaneda dar a volta. Kaneda nem sabe como parar isso. Tetsuo vê Kaneda e se pergunta o que diabos ele está fazendo aí. Atrás de Ryu tinha um monte de soldado e com eles o Shikishima. Shikishima tenta conversar com Tetsuo. Tetsuo manda ele se foder basicamente. Tetsuo sai explodindo tudo. Pelo menos eu acho que foi ele. Kaneda, Kei e o carinha estão prestes a bater. Kaneda aponta para ela virar alguma coisa para tentar salvar eles. A moto desaba e então cada um cai para um lado. Kei cai antes da moto explodir. Kaneda pergunta se ela está bem. Kei fala que precisa voltar para onde Ryu está. Kei está desesperada, dizendo que o Ryu será morto lá fora. Kaneda fala que eles serão também se forem para lá. Kaneda diz que eles precisam se esconder. Se os soldados continuarem, eles só vão estimular o Tetsuo a destruir tudo. Então os soldados se veem obrigados a recuar. Enquanto isso, Kaneda vira uma porta que parece ser uma saída, mas está trancada. Então ele arromba a porta. De repente ele sente um frio da porra. Kaneda pergunta o que fazer, Kei disse para irem adiante. O cara de óculos ainda está tentando se aproximar de Ryu. Kei e Kaneda estão dentro dessa sala, que é frio pra caralho. Kei olha no monitor e diz que é lá onde eles irão encontrar o número 28. Kaneda pergunta o que porra é o número 28. E o elevador volta a descer à força com o Tetsuo. Kaneda pergunta se é onde Akira está. Kei confirma, assim como aquela garotinha disse. Kaneda pergunta o que é Akira afinal. Kei disse que é algo que eles irão descobrir. O problema é que essa construção parece um labirinto e em vez de achar o Akira, eles podem achar o Shikishima. Voltando para o coronel Shikishima, ele diz que enquanto estiver vivo, ninguém atirará sem ordem dele. E se forem forçados a atirar, os caras têm que matar no primeiro tiro. Não haverá segundas chances contra o número 41. Os soldados confirmam. Ryu e seu amigo procuram por Tetsuo. Ryu avista alguém. Era o carinha de óculos. Voltamos para Kaneda e Kei. De repente, o portão se abre. Era o Tetsuo. Ele está no mesmo lugar que Kaneda e Kei. Só que ele não percebeu os dois ainda. Tetsuo chega em frente a uma porta extremamente reforçada. Kei se pergunta se aquela porta não leva ao número 28. Voltando para Ryu, Ryu pergunta quem ele é. É aqui que acontece uma parada interessante. O cara que ajudou na fuga do Kaneda e Kei não está atrás do Ryu, mas sim do cara ao lado. Sim, é o mesmo cara que levou a facada e trabalha pro Shikishima. Lembram dele? O carinha até grita dizendo que matou ele. Eles escutam uma zoada. O carinha aproveita a chance e então dá um soco na barriga do Ryu. Ele se aproxima do amigo do Ryu e fala para ele tentar atirar nele. Ele dá então um direto de esquerda no rosto do cara. A arma cai. Ryu comenta que ele não é um agente comum. De repente, aquele modelo de moto voadora nova chega com 6 soldados. Eles passam pelos 3 e Shikishima está pouco se fodendo para eles. Ryu comenta que eles provavelmente pegaram a Kei. O amigo do Ryu diz para Ryu ir que ele cuida do carinha que trabalha pro Shikishima. Voltando pro Tetsuo, a porta se abre.
Kei acaba gritando sem querer. Tetsuo percebe uma zoada, então Kaneda e Kei se abaixam. Shikishima chega onde Tetsuo está. Shikishima implora pro Tetsuo não perturbar mais Akira. Se ele acordar Akira, não há garantia que ele pode controlá-lo. Parece que é tarde. Akira já está respondendo à presença do Tetsuo. Tetsuo parece não mais escutar o Shikishima. Shikishima pede pro Nishi voltar para a sala de controle. Ele quer um relatório atual do estado de Akira. Kaneda talvez achou um lugar para os dois se esconderem, mas fez uma zoada, e Kei diz para ele fazer silêncio. Kaneda e Kei estão exatamente na sala de controle. Os caras relatam que a câmara central está mais quente que as outras. Shikishima grita pro Tetsuo não avançar. Os soldados apontam as armas. Akira pode ter despertado? O coronel manda dispararem. Os lasers danificam o primeiro frasco de Dewar, falou um dos doutores. O outro fala que a falha está na terceira camada. Na verdade, os frascos estão sendo destruídos de dentro para fora. Uma ameaça ainda maior. Akira despertou.